11:01. Sabino, você estava preparado para um convidado tão especial hoje aqui com a gente no Manhã Bandeirantes? Opa, uma honra, muito honrado aqui da gente poder dividir o microfone com o Galvão Bueno. Muito bem, amigos da Band. Um abraço no Pato, Sabino, Preste, Um abraço. pra vocês. Se tiver algum barulhinho aqui, eu tô aqui na estrada a caminho do sorteio e que a Band vai mostrar de forma sensacional. Eu estava ouvindo a vinheta, me arrepiei aqui, porque eu sou de uma época na Band, lá nos anos 70, em que o rádio falava junto com a televisão falava junto com o rádio, então eu estava sempre na Rádio Bandeirantes, ganhando todas as audiências. É uma coisa histórica, a Copa vai ser fantástica aí na Band, tenho certeza. Galvão, que legal poder falar com você. Tá todo mundo hoje muito preocupado com esse sorteio, porque você olha ali e vê a possibilidade do Brasil ter uma chave difícil, né? Mas também pode ser uma molezinha, né? Pode também ser uma molezinha, mas pode cair uma Itália na nossa chave também, né? Pode sair uma Itália, pode sair uma Suécia, pode sair uma Polônia, pode sair uma Dinamarca. Esses países estão lá no pote 4, que tem 6 times estreantes que são muito fracos, todos eles, todo mundo que é um desses 6, e tem 6 que vem da repescagem. Da repescagem. E nessa repescagem tem Itália, tem Suécia, tem Polônia, tem Dinamarca, tem encrenca. Então, vamos ver o que acontece, né? Mas é como você disse, a Copa está começando, como a vinheta dizia, a Copa começa agora, começa hoje. Pois é, mas ao mesmo tempo que a gente pode pensar aí com um certo pessimismo, olhando para essas seleções mais fortes, como pela primeira vez teremos mais seleções disputando a Copa, Galvão, pode vir também Curaçao e afins, né? Pode. A gente já leva uma vantagem, porque como não pode ter mais de um país do mesmo continente, a não ser a Europa, que tem um limite de 2, o Brasil, o pote 2, que é o pote da encrenca, né? O pote 2, também do pote 2 pode vir uma Austráliazinha da vida, né? Mas o pote 2, por exemplo, lá no pote 2 tem Colômbia, tem Equador, deixa eu me lembrar aqui que está tudo de cabeça, aqui um carro não dá para ver, mas tem Equador, tem Colômbia e tem Uruguai. Perdemos os 3 nas eliminatórias, mas eles não vêm para a chave do Brasil, porque não pode vir do mesmo continente. Então, é cheio de regra, vai sair, esse aqui não pode, guarda de novo, tira o outro, aí aumenta a tensão, aumenta a expectativa. Olha, vamos pensar uma coisa, as 2 últimas vezes que o Brasil ganhou o título mundial, o Tetra e o Penta, quando ganhou no Tetra, a chave era duríssima a chave, porque se jogava com Rússia, se jogava com Rússia, se jogava com Suécia e se jogava com Camarões. Isso Então mesmo. era uma chave que, se não fosse a chave da morte, estava perto de ser a chave da morte. E o Brasil foi campeão. Depois veio 2002, era uma baba, era uma manha, porque era Brasil-Turquia, ninguém esperava que a Turquia fizesse e fosse jogar semifinal com o Brasil, mas era Brasil, Turquia, Costa Rica e China, que é mais fácil. O Galvão, agora... Quem mete a mão lá é que decide a vida da gente. Galvão, a gente vamos imaginar aí a melhor das situações, que a gente passe fácil na primeira fase, venha uma chave fácil. Agora, a partir da segunda fase, a gente pode pegar qualquer um dos primeiros do ranking da FIFA, né? Pode, porque os 4 primeiros do ranking, o Brasil é o 5º, os 4 primeiros do ranking, a Espanha primeiro e a França terceiro ficaram na chave A, e a Argentina segundo e a Inglaterra 4 ficaram na chave B. Mas também tem aquele tal dos terceiros lugares, os 8 melhores terceiros. A gente já sabia na Copa do Mundo, primeiro tem um jogo a mais, né? Tem grupo de 32 depois dos 3 primeiros jogos da fase de grupo. Já é mata-mata. Então são 5 jogos de mata-mata. Aí o time cresce na Copa ou o time afunda na Copa. Mas se sabia, por exemplo, vamos dar um
fazer uma coisa aqui. Se você era grupo D, você fosse primeiro, jogava o segundo E. Se você fosse segundo, jogava o primeiro do E. Agora tem esses 8 terceiros melhores colocados que entram no lugar de um, o outro para o outro lado. Então fica difícil de calcular uma sequência normal, né? Mas é isso, sabe? Depois pode pegar qualquer coisa, pode pegar um time bom. Eu sempre acho um jeito de chegar a uma final Brasil-Argentina, não chega nunca. Bom, para falar de seleção brasileira, Galvão, a pergunta da semana. Neymar Júnior deve ou não deve ir à Copa do Mundo? Eu respondo essa pergunta umas 5.000 vezes por dia. Eu digo o seguinte: o Neymar passou uma fase de contusões muito grande. Ele passou os últimos anos metade do tempo sem jogar, porque as contusões o perseguiam. Até agora, Salvatore Santos, ele teve 2 contusões. E ele, a última contusão foi séria, com cirurgia, etc, etc. O Ronaldo Fenômeno, no dia 31 de março, na estreia do programa Galvão e Amigos, na Band, o Ronaldo Fenômeno era o nosso convidado, e eu perguntei a ele como é que faz para recuperação, porque você você foi considerado fora do futebol. Ele rompeu a patela, disseram que o melhor médico para operar era um americano. Ele foi lá, o americano disse para ele assim: vamos rezar para você poder voltar a andar. Ele bateu a porta e foi embora. E foi aí operar com o Dr. Sayan em Paris, e depois ficou, aí é que entra a história. Ele ficou mais de 6 meses numa clínica de recuperação no sul da França, fazendo mais de 12 horas de exercício de recuperação por dia. E foi o que foi na Copa de 2002. Foi o cara da Copa, junto com o Rivaldo, em 2002. Então, eu disse: qual é o conselho que você daria ao Neymar? Ele disse: já dei, já falei. Falei o quê? Eu disse pro Neymar: quando se tem uma contusão tão forte assim, há um ano da Copa, só se faz 3 coisas: comer, dormir e treinar. Ele passou o recado pro Neymar. Então, eu nunca falo da vida alheia, porque eu admito que fale da minha. Eu falo do que acontece dentro de campo. Mas a frase do Ronaldo Fenômeno é muito forte: um ano, comer, dormir e treinar. Então, me perguntou: o Ancelotti deve convocar? Você convocaria? Você acha que ele devia convocar? Eu digo: só tem uma pessoa que pode convocar o Neymar. Neymar. Mostrando que o futebol que se recuperou, que é o craque que de novo, que sempre foi. Só ele pode se convocar. Ninguém mais pode falar. Galvão Bueno ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes, falando do sorteio para a Copa do Mundo deste ano, que vai acontecer a partir das 2 da tarde, mas aqui na Rádio Bandeirantes, transmissão a partir da 1 da tarde. Galvão, eu sei que você está na estrada aí e teve gentilmente esse tempo para conversar conosco. Super obrigado, bom trabalho, viu? Prazer muito grande. Muito obrigado. Prazer muito grande. Eu estou sempre ouvindo vocês. A história da Band é fantástica, principalmente ligada ao esporte. Eu digo que é a minha casa, mesmo tendo trabalhado 43 anos na Globo, eu digo que a Band é a minha casa. Abraço para vocês. Abraço, obrigado. Um abraço, Galvão Bueno, e toda a sorte à nossa seleção. E não um, mas 2 convidados especiais hoje aqui para falar desse sorteio da Copa do Mundo. Conosco também Alexandre Pretzel, comentarista aqui da Rádio Bandeirantes, que vai participar da transmissão desse sorteio. E aí, Pretzel, tudo bem? Fala, Pretzel. Como é que tá, Lupa? Um abração para ti, pro Sabino, para todo mundo que nos acompanha sempre. Prazer estar com você sempre. Pretzel, vamos lá então. A gente já falou de seleção brasileira, já falamos de sorteio. Eu quero te perguntar de uma outra perspectiva. Tem alguma seleção desses spots que são considerados mais fracos que pode surpreender? Que pode ser aquela pedra no sapato da seleção brasileira se cair no grupo? Essa é uma pergunta interessante, Lupato, mas eu estava vendo aqui, ó, estreantes. Uzbequistão, Cabo Verde, Jordânia e Curaçao. Aí na repescagem pode vir Kosovo ou Macedônia do Norte, que ainda não disputaram uma Copa do Mundo. Então, assim, ó, são equipes, né, que nunca disputaram o Mundial, acho que só vão lá para passear, se por acaso uma delas cair no grupo do Brasil. Aí do pote 2, quem poderia ser uma surpresa? Tem a Suíça de novo, treinada por um treinador, já 2 Copas do Mundo,
Tem uma história já com categoria de base. É um time que pode nos incomodar. Pegamos a Suíça 2 vezes nas 2 últimas Copas, empatamos em 18 e ganhamos em 22. Tem também a Noruega, que está no pote 3. Essa seleção o Brasil nunca ganhou. São 4 jogos, com 2 derrotas e 2 empates. A Itália pegou a Noruega e o Buffon chegou a dizer: olho na Noruega. A Itália tomou 7 no agregado da Noruega e foi para a repescagem. E o Buffon chegou e disse assim: olho na Noruega, que tem um timaço com o Haaland, com o Odegaard, com o Sorloth. Quer dizer, Noruega também vem à Copa com uma ideia interessante. Então, eu estava vendo o Galvão falar e vocês também adotarem aí uma certa postura de dificuldade ou facilidade. Eu acho que uma dificuldade maior seria o Brasil, Croácia, Argélia, né, que pode acontecer, e vindo um europeu também da repescagem, uma Itália, como o Sabino disse. Um grupo mais fácil, de repente. Brasil, a própria Suíça, porque passam 3, né? O Brasil não vai cair fora da primeira fase. E aí tu teria Uzbequistão e Cabo Verde. Então, a gente pode pegar tanto um grupo chato, ou pode pegar o grupo baba também, já que com 48 seleções, a gente vai ter os 2 melhores de cada grupo e os 8 melhores terceiros. Então fica quase impossível não passar da primeira fase. Só para lembrar para vocês que o Brasil caiu fora na primeira fase em 66, na Copa da Inglaterra, quando pegou Bulgária, Portugal e Hungria, 3 europeus juntos, numa época que a Copa era disputada por 16 seleções. E eu vi o Galvão falando também dos grupos de 94 e 2002. Rapidinho, em 2006 nós pegamos Croácia, sempre a Croácia, né? Austrália e Japão. Em 2010, Coreia do Norte, pela primeira vez, Costa do Marfim também e Portugal. Em 2014, aqui no Brasil, a gente enfrentou a Croácia de novo, México e Camarões. Em 2018, caímos com Sérvia, Suíça e Costa Rica. E em 2022, Sérvia, Suíça e Camarões. A curiosidade, Sérvia e Camarões foram eliminadas. Não vão disputar o Mundial. Então a gente não vai ter uma repetição, talvez só a Suíça repetindo na primeira fase. Ô Pretzel, hoje a gente vai saber a ordem dos jogos, né? Nós vamos saber ainda a agenda por completo, porque amanhã vamos ter um outro evento da FIFA para definir os horários, até por causa da questão do fuso horário, para beneficiar aqueles que querem acompanhar suas seleções. Mas é melhor, na tua opinião, pegar de cara a seleção mais forte ou é melhor a gente ir esquentando, pegar mais fácil e ir aumentando o ritmo até pegar a seleção mais forte na primeira fase? Olha, todas as estreias elas são chatas, né? Você conversa com qualquer jogador de maneira... Os principais jogadores, hoje nós temos quem, por exemplo? Vinícius Júnior. Se for perguntar para ele, fica uma ansiedade gigantesca, preparação para a Copa leva mais ou menos 20 dias, e aí a gente fica esperando a data, né, a abertura do Mundial, esse tipo de coisa. Então toda estrela ela tem sim um pouquinho de diferencial. No Catar, que foi a última Copa, o Brasil estreou contra a Sérvia. O primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo o Brasil chegou a fazer 2-0. Então sempre tem o Brasil contra a Suíça na Copa da Rússia. Saiu ganhando o gol do Felipe Coutinho, depois tomou o gol. Empatou em 1-1. Contra a Croácia aqui, na Neoquímica Arena. Não sei se você vai lembrar, né, Sabino? O jogo acabou 3-1, mas chegou a ficar 1-1. Teve um pênalti meio mandrake lá e tal. Então a estreia do Brasil sempre, ela tem um misto de ansiedade, um misto de muita expectativa. E não dá para dizer que a estreia é que vai determinar o que vai ser a campanha ao resto da Copa. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, depois ganhou do México e da Polônia e disparou em direção ao título. Então pode acontecer o tropeço. Só que no caso do Brasil tem uma curiosidade. Sempre que o Brasil perde durante a Copa, ele não ganha a Copa. Perdeu para Camarões na chave de grupos na Copa do Catar. Eu acho que isso vai muito dos jogadores. Nós vamos ter um treinador que ele é discutível. No caso do Ancelotti, que trabalha muito bem o mental também, que é muito maior do que muitos jogadores que estão na seleção. Então, acho que isso pode ser uma vantagem para o Brasil também. E só para pegar também a questão de europeus, a gente pode ter 2 europeus no grupo do Brasil, já falamos sobre isso, porque a Europa tem 16 participantes, os 12 que vão estar na chave agora, no sorteio de hoje, mais os 4 que vêm da repescagem. Como você tem 12 chaves, você vai ter 16 europeus. Então, 4 grupos terão pelo menos 2 europeus. Ricardo Capriotti, Cláudio Zaidan, João Paulo Capelanes e Léo Gens. Além de Alexandre Pretzel, claro, a partir das 13 horas, 1 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, e até às 5, com o pós-sorteio também, já com a análise do que o Brasil vai encarar nessa Copa do Mundo do ano que vem. Pretzel, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente, ter trazido esse olhar um pouco diferente aí para esse sorteio, falando também das outras seleções. Um abraço e uma ótima transmissão para vocês hoje.
Sou teu fã do Pato. Teu Palmeiras tri-vice no ano, não deu certo. E um abraço pro Sabino, que eu sou fã também. Ô, Abraço. Sabino, dá uma forcinha contra o Vitória lá, viu? Porque se o Inter ganhar do Bragantino, o Vitória não pode ganhar do São Paulo. Viu? Um abração pra vocês. Senão o Inter tá fora. O Pretzel, ele tirou essa onda, eu ia falar, ô Pretzel, tira a onda agora que daqui a pouquinho você não vai ter mais moral também, né? Não, mas eu não torço, eu torço por pessoas, viu? Eu torço por vocês dois sempre. Não torço mais por times. Torcemos por você também, Pretzel. Valeu, um abraço. Pretzel, obrigado, abração.